Olá meus amigos internautas, meu nome é Joubert. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma ideia, em qual eu estou trabalhando aqui, que é uma experiência elétrica, que é para fazer com que a geladeira venha a ter uma redução do consumo de energia elétrica. Eu estou aqui com a minha geladeira Bosch, modelo KDV47, e eu vou fazer uma simulação aqui, quer dizer, uma simulação não, já é um teste de funcionamento mesmo, Eu vou mostrar para vocês como é que eu consigo fazer a redução do consumo de energia elétrica dela, usando um dispositivo elétrico que a gente consegue encontrar no mercado, Eu vou mostrar para vocês aqui. Isso aqui é um capacitor, um capacitor de um valor de 30 microfarad por 400 volts, Então, eu vou colocar esse capacitor ligado diretamente aqui, nos terminais da geladeira, e nós vamos observar aqui no multiteste como é que a corrente se comporta, Então, antes de tudo eu quero dar alguns conselhos, Esse aqui é um teste em 110 volts, E eu aconselho a você, se você tem conhecimento elétrico, tem habilidade com eletricidade, que você pode fazer, tomando os devidos cuidados. Agora, se você não tem esse conhecimento, essas habilidades, eu aconselho que você procure um profissional da área, porque mexer com a eletricidade é perigoso, E a segunda dica é que isso aqui é um teste, Eu ainda estou avaliando, estou analisando o comportamento do capacitor junto ao equipamento, a geladeira. Então, se você for fazer esse tipo de teste, saiba que é por conta e risco seu, Eu estou fazendo com a minha geladeira. Os resultados desse processo, eu vou postar isso mais à frente, em outros vídeos, bom? Mas por enquanto, eu vou mostrar para vocês o fenômeno, o que está acontecendo aqui. Vou mostrar uma corrente dela em trabalho e a ideia é colocar o capacitor e mostrar a redução dessa corrente elétrica, bom? Então, olha, muita cautela, Se você sabe mexer com eletricidade, cautela. Se você não sabe, procure um especialista e é por conta e risco de cada um. Quero deixar isso bem claro, ok? Então vamos lá. Eu vou ligar aqui a geladeira. Nós vamos ver o consumo dela, Eu estou aqui com um amperímetro, O amperímetro está pegando aqui a informação de um dos fios, E essa minha extensãozinha aqui, o fio preto, está chegando ao multiteste, que está em amperímetro, E ele vai sair e vai direto para a geladeira. Então eu tenho o vermelho vindo direto e eu tenho o preto passando pelo multiteste. É uma ligação séria, Uma ligação para medir corrente elétrica. Então vamos lá. Opa, tem uma parte aqui desencapada. Vamos lá. Vamos lá. Nós estamos aqui com um consumo de 2 amperes. Tanto o multiteste como o alicate amperímetro estão aproximados, Então olha só, eu vou colocar aqui o capacitor ligado aqui em paralelo com a geladeira e nós vamos observar o consumo, de corrente elétrica. Vamos lá. Olha lá, caiu para 1.34. Opa, deixa eu dar, tá dando mau contato aqui, 1.34. Deixa eu tirar o capacitor, vou descarregar o capacitor. Capacitor descarregado. Então, a geladeira está começando a funcionar agora, então nós temos uma corrente inicial um pouco maior, Quando a geladeira já estivesse em regime, ela fica em torno de 1.9, Mas vamos deixar aqui em torno de 2 amperes. Então, se eu tenho aqui um consumo de 2 amperes e coloco o capacitor na linha, olha aqui, olha lá, caiu para 1.3, quer dizer, de 2 amperes, 2.1 amperes, caiu para 1.2. Nós tivemos aí uma boa redução de corrente.
Ó, 1,25, tirei o capacitor, 1,05, né? 2,05, olha aí. 2 amperes, olha lá. 2 amperes cai para 1,2. Uma redução de 0,8 ampere de corrente. Olha aí, gente. Tá? Descarreguei o capacitor. Eu fiz isso aqui, gente, olha. Um capacitor, né, de 30. Coloquei aqui um porta fusível, tá? Olha aqui, ó. Um fusível aqui pode ser um fusível de 10 amperes. Tá? É isso aqui que a gente vai instalar na geladeira. Tá? Então, vamos lá, olha aqui. O problema todo é que a gente não pode ligar o capacitor direto na rede elétrica. Por quê? Porque o capacitor também é um consumidor. Se a gente deixar, se a geladeira desligar, quem vai passar a consumir é o capacitor. Então a ideia não é deixar ele ligado direto na rede, tá? Porque isso vai gerar um aumento de um consumo de energia elétrica brutal. O que a gente vai fazer? A gente vai instalar o capacitor, tá, junto do compressor, né, nos fios, né, neutro, e o retorno do termostato, né? Ou seja, o capacitor só vai entrar em ação quando o compressor entrar em ação, né? Quando o compressor receber energia elétrica, é que ele vai atuar. Quando o compressor desligar, tira ele do circuito, tira o capacitor do circuito, tá? Então, daqui a pouco no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês o compressor, né? A caixinha do compressor, onde tem lá a proteção, né, térmica, tem o capacitor de partida. Eu vou mostrar para vocês onde que eu vou instalar esse capacitor na minha geladeira. E aí sim, geladeira funcionando, capacitor atuando junto com o compressor. Geladeira desligando, corta tudo, né? Então, essa é a dica que eu dou para vocês, tá? Para fazer com que haja uma redução do consumo de energia elétrica. Eu estou estudando ainda, né? Ainda vou fazer mais algumas simulações, né, com esse capacitor junto com o compressor. E o que nós precisamos saber? O que está acontecendo assim, nesse universo aqui elétrico, né? O compressor ele é um equipamento indutivo, né? E como ele é uma carga indutiva, ele trabalha também com potências. No caso, né, a potência real, a potência aparente e a potência reativa, né? E o compressor ele tem um fator de potência, né, um fator de potência baixo e indutivo. Então, quando a gente coloca o capacitor em paralelo com o compressor, o que a gente está fazendo? A gente está adicionando capacitância junto à indutância. Isso faz com que o fator de potência aumente, né? Quanto maior o fator de potência, né, o fator de potência, o máximo dele é 1, né? Então, nós temos aí equipamentos com 0,5 de fator de potência, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 e 1, né? Geralmente, equipamentos que trabalham com fator de potência são equipamentos resistivos, como, por exemplo, chuveiro elétrico, ferro de passar, né? Tudo que tem a resistência, né? Então, no nosso caso, o compressor é indutivo. Então, ele produz, ele consome uma energia da rede elétrica e acaba devolvendo parte dela. Então, o que acontece? Ela atrasa o equipamento, né, todo o circuito indutivo, ele atrasa a corrente 90 graus em relação à tensão. E já o capacitor é o contrário, ele adianta a corrente 90 graus em relação à tensão. Então, quando a gente coloca um capacitor junto com um indutor em paralelo, nós aumentamos, fazemos com que a resultante disso seja um fator de potência alto, o que reduz o consumo de energia elétrica, como nós vimos aqui, né? Então, eu ainda estou estudando um pouco melhor o funcionamento disso, mas eu estou compartilhando com vocês essa ideia, para a gente poder, né,
outros profissionais da área estão lidando com isso. Por quê? Porque é questão de energia elétrica, né? A energia elétrica está muito cara, então e a gente sabe que um dos maiores consumidores de energia elétrica ao longo do mês é a geladeira. Se a gente consegue uma redução do consumo dela, nós vamos ter uma redução na nossa conta de energia elétrica. Agora, eu não sei o resultado, né, o que pode acontecer ao longo do tempo. Isso aí eu vou fazer com a minha geladeira, eu vou fazer essa experiência. Tá bom? Então tá aí a dica, tá? Daqui a pouco, depois eu vou fazer um vídeo mostrando ele já instalado e o resultado, né, com as medições de corrente do compressor, né, da geladeira. Tá bom? Muito obrigado.